Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O livro de Josué ensina sobre o poder de Deus, nas grandes vitórias que ele deu ao povo de Israel na conquista da terra. Mas o mesmo livro ensina também lições importantes dos equívocos humanos. O exemplo se encontra nos capítulos 9 e 10. Deus havia sentenciado os povos que habitaram a terra de Canaã à destruição total. Ele ordenou que os israelitas executassem suas ordens. Ele expressamente proibiu acordos de paz com aqueles povos, como encontramos em textos como Êxodo capítulo 23 e 34, reforçado em Deuteronômio capítulo 7. Eles poderiam oferecer condições de rendição para adversários distantes, mas não para as nações da terra prometida. Ele foi muito claro sobre isso em Deuteronômio capítulo 20. Esses fatos servem de plano de fundo para compreender a estratégia dos gibeonitas e o erro dos israelitas nestes capítulos 9 e 10 de Josué. Os gibeonitas e outros povos da terra de Canaã estavam apavorados. Seu território estava sendo invadido por um povo cujo Deus realizava milagres inéditos. Ele dividiu mares e rios, alimentou milhões do deserto, venceu gigantes e esmagou fortalezas. Seu povo chegou para ficar, e nenhum Deus ou povo conseguia resistir seu poder. Enquanto outros povos fizeram alianças para multiplicar suas defesas, os gibeonitas adotaram outra estratégia. Mandaram embaixadores que fingiram estar chegando de uma viagem longa, pois sabiam da possibilidade de uma aliança entre Israel e povos distantes. Josué e seu povo aceitaram a proposta e prometeram paz com os gibeonitas. Logo em seguida, descobriram o engano. Os gibeonitas não vieram de longe, eram vizinhos. Quando os outros povos ficaram zangados e decidiram atacar Gibeão por traição, os novos aliados de Israel pediram proteção. Apesar do engano, Josué honrou sua palavra e conduziu os homens de Israel na batalha para defender Gibeão. Esse caso ensina lições importantes. Vamos pensar em algumas. A importância de juntar todos os fatos antes de tomar decisões. Conclusões precipitadas podem ter consequências gravíssimas. Segunda lição, a necessidade de seguir as instruções divinas. O texto diz que não pediram conselho ao Senhor. Josué capítulo 9, versículo 14. Prosseguir conforme a sabedoria humana, mesmo se a nação inteira oferece seu apoio, é insensato e perigoso. Terceira lição, o valor de uma promessa. Josué jurou e não voltou atrás, que é uma marca de uma pessoa de integridade, como diz Salmo 15, verso 4. Quarta lição, Deus realiza sua obra apesar das falhas humanas. Deus usou o equívoco dos israelitas para facilitar a conquista da terra. A defesa de Gibeão levou uma rápida série de batalhas e controle de toda a região sul de Canaã. Deus usou o erro humano ainda para conseguir seus propósitos. Vamos aprender a história dos gibeonitas. Vamos ter cuidado de não tomar decisões precipitadas sem consultar a vontade do Senhor. E vamos sempre reconhecer a grandeza do nosso Senhor. Agora vamos às perguntas bíblicas. A pergunta 551. Qual cidade visitada por Paulo na sua terceira viagem tinha um templo da deusa Diana? Alternativas: A. Corinto, B. Bereia, C. Troade ou D. Éfeso. A resposta certa, alternativa D. Éfeso. Como diz Atos, capítulo 19, versículo 35.
O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Era conhecido por essa deusa Diana. E hoje a pergunta 552. Depois da morte do rei Saul, qual filho dele tentou se estabelecer como rei de Israel? Alternativas: A. Isbosete, B. Jonatas, C. Abinadab ou D. Malquizua. A resposta vem no final do próximo episódio. Josué era um grande líder, mas ele não era perfeito. Precipitou em uma decisão de aceitar a proposta dos gibeonitas, algo que apresentou complicações para o povo de Israel, mas mesmo assim Deus mostrou a sua soberania e usou a falha humana para conseguir avançar o propósito divino. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.